Disciplina na igreja, o que é? Qual o seu propósito? Existem benefícios quando ela é aplicada? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas adultos CPAD, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza, Missão e a missão da igreja no mundo. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de fevereiro de 2024, com o tema A Disciplina na Igreja. Ainda se aplica disciplina em pleno século 21? Alguém pode indagar sobre isso? Vamos aprender lições importantes sobre esse tema. E nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Mais uma vez estou aqui para realizar esse programa. Eu necessito, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa me ajudar, que o Senhor possa iluminar minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Senhor, compreender a Tua Palavra e juntos possamos colocar em prática, Senhor. Nos dá um programa, Senhor, edificante. Tira todo o impedimento, toda a barreira, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa aula de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não deixe, tá bom, de participar do projeto Mais 3 Inscritos do canal. É importante que você participe. Não está sendo bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Também compartilhe esse vídeo na sua rede social, comente, deixe o seu like também e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, logo agora no início eu quero quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero deixar um testemunho aqui importante e logo depois eu quero deixar um aviso. Todas as duas coisas são importantes. Bom, nós tivemos aqui um comentário na lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização, e eu fiz um comentário dentro da lição e uma inscrita aqui do nosso canal, que é a irmã Fátima Alcione, ela fez um comentário que eu achei muito relevante, eu quero ler com vocês. Talvez se você estiver no celular, esteja um pouquinho pequeno para você ler, mas você vai acompanhar através da minha fala. Paz do Senhor a todos. Pastor Mário Luna, esse exemplo que o senhor deu sobre a irmã morar com um companheiro, sem ser legalmente casada, ou seja, não sendo casada, né, no cartório, aconteceu comigo. E aí ela coloca, eu tinha muito desejo de me batizar para poder cear e contribuir melhor na obra do Senhor, e graças a Deus que meu presbítero, juntamente com algumas irmãs e irmãos, começaram a orar por esta causa, e o que era impossível, pois meu companheiro não queria casar de maneira alguma, se tornou possível. Isso aqui é interessante porque eu comentei que quando nós somos o corpo, nós vamos nos preocupar com a dor dos nossos irmãos. Então, se a igreja sabe, se a pessoa da liderança sabe que tem alguém que está impedido de tomar Santa Ceia, está impedido de se batizar porque o companheiro ou a companheira não quer casar, a igreja deve começar a orar coletivamente, não é uma pessoa ou duas. Afinal de contas, é um problema da igreja. A pessoa está ali acompanhando a igreja. E aí, ela tá contando que isso aconteceu com ela para testificar que o que eu falei é real. Pedro estava preso. Quem estava orando por Pedro? Uma pessoa? Duas pessoas? A igreja como um todo. Isso é importantíssimo, tá? Aí ela continua assim. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou professora, faço parte do círculo de oração. Olha isso, irmãos. Casei em 2015. Logo depois me batizei e comecei a fazer a obra. Mas já faz 10 anos,
Já fazia 10 anos que eu tinha aceitado Jesus e quando a igreja começou a me ajudar em oração, o quadro mudou. Ou seja, ela provavelmente aceitou Jesus em 2005, levou 10 anos para que a igreja tomasse, né, começasse a buscar em favor disso e aí ela consegue a vitória. Então, tá vendo como a igreja precisa atuar, nesse caso, coletivamente por causas específicas? Vamos abraçar essa causa, que isso aqui é muito importante. Orar por causas específicas. E o aviso que eu quero deixar aqui é porque tem pessoas chegando no canal, indo lá perguntar para mim assim: Pastor Mário Luna, o senhor não disponibiliza mais as aulas em PDF gratuitamente? Irmãos, eu disponibilizo. Só que eu deixo lá no final para que algumas pessoas falavam assim: ah, pastor, às vezes o senhor já começa anunciando, então eu deixo tudo para o final. Só que essas pessoas às vezes vêm no canal e só quer o PDF, elas não assistem a aula. Então eu tô deixando logo no início aqui. Olha o aviso aí. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então você clica no link, entra no meu canal, rola a tela até achar a publicação que você quer. Aqui eu tô numa publicação de adultos, lição de adultos, mas poderia ser jovens. Tem várias publicações agora aqui, porque nós estamos fazendo uma leitura em ordem cronológica do Novo Testamento, desde o dia 1º de janeiro de 2024. Vamos fazer 90 dias de leitura, a leitura em 90 dias, então tem publicações, não tem jeito. Você vai ver aqui várias vezes a publicação do dia, qual é a leitura do dia. Você vai ter que rolar a tela, achar a publicação que você quer, você vai clicar nesse caso, tá? Clicando aqui, você vai ser levado diretamente para onde? Para o meu site. Uma vez que você está no meu site, você vai descer a página até a parte de baixo, tá? Vai ver aí o conteúdo que eu recomendo e tudo, mas aqui na parte de baixo tá aqui, irmãos, arquivos em PDF para download, comentário da lição em PDF, tá aqui, slide da lição em PDF. Quando você vê alguém colocar isso lá no YouTube, aqui no YouTube, melhor dizendo, você vai lá e bota: pastor, deixa assim, mas você tem que ir lá no canal no Telegram, porque às vezes eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa, porque a pessoa, ela não se atenta para isso. Então eu estou aí deixando para vocês aí essa observação logo no início. Agora vamos dar prosseguimento à nossa lição. Texto áureo: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, vamos lá, não despreze a correção do Senhor, primeiro ponto. Segundo ponto, não desmaie quando por ele fores repreendido. Então nós não podemos nem desprezar, nem desmaiar, se mostrar desanimado, nesse caso. Verdade prática: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. É através da disciplina que nós vamos sendo cada dia mais moldados na presença do Senhor, nesse caso. Certo? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe, Hebreus 12, do 5 ao 13. Recomendação de vídeo, nós temos aí o vídeo que vai explicar sobre isso. Disciplina de Deus. O tema da lição é disciplina na igreja, mas o tema do vídeo é disciplina de Deus, porque o texto está tratando da disciplina de Deus. Então esse é o vídeo, é o Entendes Tu Que Lês, da leitura bíblica em classe, para você poder assistir. Se você não assistiu, assista no final dessa aula, tá bom? Vai te ajudar bastante a ter compreensão da leitura bíblica em classe. E deixo também como vencer os males da preguiça e da procrastinação. Esse vídeo tem ajudado muitas pessoas. Compartilhe ele nas suas redes sociais. Pessoas vão ser ajudadas através desse vídeo. Pessoas têm falado comigo: pastor, eu realmente estava num estado de procrastinação, deixando para depois. E agora eu coloquei as coisas em ordem. Glórias a Deus. Palavra-chave: disciplina. Comentarista da lição, pastor José Gonçalves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Vamos lá. Objetivos da lição. São 3 tópicos. Então, primeiro, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Segundo, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Terceiro, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Vamos para a nossa introdução? Nessa lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja.
Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Então tem muitas igrejas que já não trabalham mais com disciplina. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. É o que está na revista, tá? Então, uma igreja onde não há disciplina é só um ajuntamento social. Não é mais igreja. Porque para ser igreja é preciso haver a prática da disciplina. Sem disciplina, não há como haver a transformação, a correção, ser moldado a vida do crente quando ele erra. Ele erra e continua sem correção. E se está sem correção, é como se não tivesse pai. Porque quando se tem pai e o pai faz a sua parte, e a mãe, eles vão corrigir o filho. Então isso aqui é importante dizer. Agora também é importante dizer que eu e você não podemos julgar a igreja. De ninguém, que está na direção de ninguém. Então se tem alguma igreja que não faz isso, isso não compete a você. Só que a liderança ela vai responder por isso, porque é da liderança que vem a questão para a aplicação da disciplina. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Então as pessoas fazem o que querem e fica por isso mesmo. Por isso o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, tanto tem a modalidade corretiva, como também de formação de caráter. E é por isso que nós estamos estudando sobre este assunto. A igreja precisa aplicar disciplina. A igreja, além de se ocupar das necessidades sociais, dado que é constituída por indivíduos, também reconhece a dimensão espiritual, cuja orientação é de origem divina, sendo que do céu se observa e julga todas as nossas ações. Então, Deus está vendo do alto tudo que está sendo realizado. O que se entende por disciplina na igreja e quais as formas claras de aplicá-la? É uma pergunta. É sobre isso que iremos estudar. Vamos lá. Tópico 1, a necessidade da disciplina na igreja. Então, esse primeiro tópico vai mostrar por que é necessário disciplina. Vamos ver. No primeiro e segundo ponto desse tópico, vamos entender por que a disciplina é necessária em relação à nossa posição diante de Deus. E no terceiro ponto, vamos abordar as consequências quando a igreja não exerce a disciplina bíblica. Então, primeiro vamos falar por que é necessário, primeiro e segundo ponto desse tópico, e no terceiro tópico, ver as consequências quando a igreja não está trabalhando com a disciplina. Número 1, Deus é santo. Então, esse é um dos motivos por que se aplica a disciplina. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Olha o que diz Levítico 11:45, o início. Eu sou santo. Quem diz isso? O Senhor. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o seu nome. Mateus 6:9. É impossível eu ou você se relacionar com Deus se não queremos viver uma vida de santificação. Então, quando alguém está na posição de filho de Deus e deixa de viver uma vida de santificação, ele é chamado à correção. Por isso, ele passa por uma disciplina. E aqui, nós estamos usando a disciplina na parte que, às vezes, é preciso a pessoa passar por um período de disciplina. Mas Deus também nos corrige independentemente de um período, né, de disciplina, onde a pessoa é afastada. Nós vamos tratar disso durante a lição. Mas nós, como filhos, temos que aceitar a correção de Deus. Se não aceitarmos a correção de Deus, vamos nos comportar um pouco como Caim. E aí nós vemos isso. Eu dou esse exemplo aqui nesse vídeo. Disciplina de Deus. Caim, Deus chama ele para uma conversa e Caim não dá a mínima para Deus. E aí Deus fala para ele: Caim, se fizeres o que é certo, não será aceito? Quando Deus olha para Caim, para a sua oferta, e não recebe a oferta de Caim, mas Caim não quer se arrepender. E aí vem as consequências, vem os problemas em relação ao que ele está fazendo, ao que ele fez. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, ausenta-te, desculpe,
de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Quanto mais você estuda, e todo cristão deveria estudar sobre a pessoa de Deus. Na teologia nós chamamos essa matéria de doutrina de Deus ou teontologia. Teontologia, que é doutrina de Deus. Quanto mais você estuda sobre a pessoa de Deus que está revelada nas Escrituras, não é você ter uma ideia de Deus da sua cabeça, da minha cabeça, não. É o que a Bíblia diz sobre Deus, mas você vê que você e eu somos indignos de nos relacionar com Ele. E isso faz com que a nossa gratidão aumente. Isso faz com que, com que o nosso amor aumente por Deus. Por quê? Porque nós vemos que nós não merecemos. Então é isso que Pedro está mostrando. Ausenta-te de mim. Eu sou pecador. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então, quando o cristão não é corrigido pelos seus erros, é como se a santidade de Deus fosse assim, ó, não tô nem aí porque Deus é santo. Só que pior ainda do que isso, é a igreja não se mobilizar no sentido na pessoa de quem é devido, e nesse caso, liderança da igreja, de tomar uma decisão. É claro que alguém vai dizer, pastor, mas e se o pastor não souber? Aí é uma outra situação. Mas a questão é ciência de erros e deixar os erros continuarem. Deixar os erros continuarem. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento a história de Eli. E aí, alguém diz assim, ué, mas Eli até chegou a falar com os filhos sobre o que ouvia falar sobre eles, mas não tomou uma atitude. Os filhos tinham que ser afastados. E é por isso que Eli foi cobrado também junto, porque ele não tomou uma decisão, ele tinha que afastar os filhos. Para que eles tomassem uma posição. Eles precisavam passar por uma disciplina, mas ele não fez isso. E por ele não fazer isso, na hora que o juízo veio, a cobrança veio, também veio sobre ele. Por quê? Porque ele estava sendo conivente com os erros dos seus filhos. Porque ele não tomou uma decisão de afastá-los. Ele tinha plenos poderes para fazer isso e não fez. 2. Então, primeiro motivo, Deus é santo. Segundo, a igreja é santa. Não é só Deus que é santo, a igreja também é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Porque a palavra santo, olha aqui, ó, na verdade, a palavra grega agios, traduzida como santo para o português, possui o sentido de separado ou consagrado. Então por que eu não posso viver do jeito que eu quiser? Porque eu sou separado. Eu sou consagrado. Você é separado. Você é consagrado. Você é separada. Você é consagrada. Então a sua vida não é para viver mais como você quer, como eu quero. A nossa vida é para viver de acordo com o que Deus quer. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Erramos grandemente em achar que Deus nos salvou através de Jesus Cristo para satisfazer todos os nossos desejos. E nós não queremos compromisso com as coisas do Senhor no sentido de obediência, de vida de santificação. Essa não é a proposta do Evangelho. Essa não é a proposta do plano de Deus. Deus nos quer alinhar. O primeiro Adão pecou, errou. Somos descendentes de Adão. O segundo Adão, como Paulo descreve, Cristo, perfeito. E aí ele morre para nos dar direito de vida eterna, ressuscita, volta para o céu. Agora o projeto de Deus, ao aceitarmos Jesus, é nos fazer parecer com Jesus, não com Adão. Que a natureza pecaminosa só nos leva para o erro, para a perdição. Estaríamos separados de Deus eternamente. Então Deus não nos quer parecendo com Adão. Deus nos quer parecendo com Jesus. E para ser parecido com Jesus, eu preciso viver uma vida de santificação. Caso contrário, eu vou estar vivendo ainda parecendo com Adão. E esse não é o projeto de Deus. Para que Jesus veio para morrer na cruz do Calvário? Para que eu pudesse continuar vivendo a mesma vida que vivia. Ah, pastor, mas aí eu posso dizer para alguém, mas irmãos, eu, pastor Mário Luna, vou pro culto. Eu, pastor Mário Luna, oro. Eu, pastor Mário Luna, jejuo. Eu, pastor Mário Luna, faço a obra, eu prego, tenho um canal aqui no YouTube. Tá. Mas e a minha vida de santificação, como está?
Como é que está o meu comportamento com o meu próximo? Como é que eu estou lidando no meu dia a dia? Eu estou pensando que a questão de fazer coisas para Deus abona a minha má conduta? De forma nenhuma, irmãos. Nós estamos enganados. Eu me engano se eu pensar assim, porque eu sou separado, eu sou consagrado. Pedro faz referência a Levítico 11, 44, 45. Porque o livro trata do tema da santidade. Quando Pedro fala em 1,16 da sua carta. Em Levítico aprendemos que Deus deseja um povo santo, pois ele mesmo é santo. Então o Deus santo no Antigo Testamento é o mesmo Deus santo no Novo Testamento. O que Deus exigia no Antigo, ele continua exigindo no Novo. O cristão deve compreender que posicionalmente em Cristo, ele é considerado santo. E essa posição requer que ele viva progressivamente em santidade. Deixa eu ilustrar isso aqui com essas canetas. Antes de Cristo, culpado e condenado. Certo? Culpado e condenado. Aí eu fui salvo em Cristo Jesus. Aí vim. Aí tá aqui essa posição. Agora eu tenho que ser. Eu sou um pecador perdoado, filho de Deus, mas agora eu preciso ter uma vida de santificação. Essa vida aqui, ó, morta. Mortificada. Eu não posso mais viver segundo essa vida. Eu preciso viver segundo essa vida. Essa vida aqui é a vida que eu vivia segundo a minha natureza pecaminosa, parecendo com Adão. Ela tem que estar mortificada. Eu tô colocando a caneta assim, só para dar essa ilustração. Mas essa vida aqui, eu de pé, seguindo, vivendo, segundo o que a palavra de Deus ensina. Caso contrário, eu não estarei cumprindo o que Deus quer. Então requer uma santidade progressiva, dia a dia. Se alguém se declara cristão, mas não evidencia a santificação em sua vida, ou ele retrocedeu em sua fé, está se apostatando, ou talvez nunca tenha experimentado um verdadeiro encontro com Cristo. É duro ouvir isso aqui, mas é verdade. Uma pessoa que aceitou Jesus e continua sendo a mesma pessoa, passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, com os mesmos hábitos pecaminosos, com as mesmas práticas pecaminosas, não tem como. Agora, de repente, ele aceitou Jesus, começou a caminhar no processo de santificação, mas foi deixando, apostatando. E, de repente, ainda está no caminho de se apostatando da fé. Porque tem aqueles que se apostataram por completo, não querem mais nada com Cristo. Mas tem aquele que talvez ainda esteja no caminho, então é hora de voltar. É hora de se arrepender. O crente deve esforçar-se para viver em obediência diante de Deus. E assim demonstrar o verdadeiro significado da palavra santo. Separado, consagrado. 3. Agora, quando a igreja não disciplina? Vimos o motivo que deve haver a disciplina, certo? Deus é santo, a igreja é santa, mas olha o que acontece quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, 1 Coríntios 3,16, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. Então a igreja coletivamente santa, e eu que sou membro desse corpo, ou seja, membro da igreja, eu também devo ser santo. A santidade faz parte da identidade do cristão. Eu estou interligado à minha identidade. Eu não tenho como me desvincular da minha identidade. Você não tem como se desvincular da sua identidade. Você é quem é. Então, como cristão, eu tenho um novo comportamento. Eu tenho uma nova conduta. Eu tenho uma nova maneira de enxergar a vida. Antigamente eu enxergava... Vamos colocar esse óculos, o meu óculos, para poder ilustrar a minha cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a visão do mundo. Da vida, tá? Não é do mundo, o mundo pecaminoso, mas eu digo assim, como eu vejo o mundo como um todo. A vida como um todo. Então, antes de Cristo eu tinha uma cosmovisão. Mas em Cristo eu recebo uma nova cosmovisão. E eu enxergo com as lentes da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me nortear o que é que eu posso e o que eu não posso fazer. Ah, pastor, mas isso é muito ruim. Esse negócio de não poder fazer... Ué, não foi mudada a minha posição de culpado e condenado para poder pecador perdoado e salvo? Eu preciso agora entender que eu estou agora... Foi trocada a minha posição diante do tribunal de Deus, então eu tenho uma nova conduta. Eu preciso ter um novo comportamento. Para ser salvo, não, porque sou salvo.
A minha conduta não muda para ser. Não é o que eu tô fazendo que vai me salvar, é o que Jesus fez. Mas a prova que eu recebi salvação é ter uma nova conduta. Se eu não tenho nova conduta, eu não tenho salvação, eu não recebi salvação. Eu digo que eu sou salvo, mas eu não vivo como salvo. E só vai valer a salvação para quem diz e para quem vive como salvo. Não adianta eu dizer que eu sou uma coisa se eu não vivo conforme aquilo que eu digo. Então, é uma realidade. Preste atenção, a santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Então, quando não há disciplina, o cristão, ele começa a ter problemas com a sua identidade, ela começa a ficar distorcida. Surge, então, a imagem do crente mundano ou carnal. E aí, quantas das vezes nós nos deparamos com situações assim? Pessoas que se dizem, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Eu nasci assim, vou morrer assim. Dizem até que é a síndrome de Gabriela. Ué? Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que história é essa? Ou eu me adequo à palavra de Deus, ou eu estou dizendo, para mim mesmo, Mário Luna, você tá fora. E eu não quero ficar fora não, irmãos. Então tem muita gente que por falta de disciplina vive uma vida mundana dentro da igreja. E aí a gente só considera pecado. Adultério. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Falar do seu pastor também é pecado. Falar do professor da escola dominical também é pecado. Falar da sua esposa pros outros também é pecado. Mal da sua esposa pros outros também é pecado. Falar mal do seu marido pras irmãs da igreja também é pecado. Falar mal um dos outros, fingir que quando tá perto, Pai do Senhor. Quando vira as costas, não gosta desse irmão, não gosta dessa irmã. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso também é pecado. Isso também corta o meu relacionamento com Deus. Você tá pensando que não corta? Corta! Isso também é digno de disciplina, se é uma prática contínua. Não é só fornicação, não é só adultério, não. Isso também. Quantas pessoas, às vezes, por alguém ser cristão, vai lá, compra coisas com ele e depois não quer pagar. E aí fica sem pagar. Não, mas acontece que é irmão em Cristo, tem que me entender, tem que entender. Não, eu só posso comprar o que eu posso pagar. Se eu não posso pagar, eu não vou comprar. Isso também vai gerar disciplina. Ah, pastor, aqui na igreja acontece muitas coisas, mas fica por isso mesmo. Então vai só poder orar. Porque você não tem como dar ordem e dizer ao pastor da igreja o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer. Você só pode orar. Mas que precisa haver uma mudança nesse tipo de atitude, precisa, porque aí olha o que acontece. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Porque se o crente é mundano e carnal, e ele continua se comportando desse jeito, é porque não tem disciplina. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Então, pessoa é um novo convertido, ele tá num processo. Ele está aprendendo a palavra para que o processo de santificação, por isso que o novo convertido tem que ser muito bem treinado. Tem que se dar muita ênfase no treinamento dos novos crentes. Para eles aprenderem, para eles serem fundamentados na palavra de Deus. Agora, um cristão com 4 anos, 2 anos, 5 anos. Tem gente aí... quantos anos de igreja você tem? Eu tenho 5 anos, sou novo convertido. Que novo convertido o quê, irmãos? Em nome de Jesus. Não é novo convertido, não. Novo convertido com 5 anos de igreja, 3 anos de igreja, 2 anos de igreja, tá ali direto. Não tem como ser novo convertido. Precisamos, porque em nome de ser novo convertido, eu digo assim, posso fazer o que eu quiser. Eu sou novo convertido. Em nome de ser novo convertido, vai fazer o que quiser. E não é assim, a Bíblia não te dá esse direito. A Bíblia não me dá esse direito. Passou a ser cristão, tem que comportar-se como cristão. Você não quer ir para o céu? Se Jesus voltar, Jesus, eu não vou não, porque eu sou novo convertido. Não, você vai, como novo convertido, por que você não vai? Aceitou Jesus, meia hora depois Jesus vem, você vai pro céu. Agora não quer se comportar como um cristão, mas quer ir pro céu. Não pode, precisa não ter hábitos pecaminosos.
Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso, como foi dito. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Não tem disciplina, ele não foi tratado, ou ele não se tratou, e aí continua desse jeito, aí pronto, aí mistura o sagrado com o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se o quê? Uma igreja mundana. Apocalipse 3,19. Olha o que diz. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. O Senhor falando para a igreja de Laodiceia. Se arrepende. Tem uma conduta. Quando chega no 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o Senhor fala claramente. Nós adoramos esse texto para falar para o pecador, só que esse texto não é para o pecador. É para uma igreja que tinha perdido a sua comunhão com Deus porque estava vivendo na autossuficiência. Não preciso de nada. Preciso de Cristo, não preciso de nada. Tenho tudo que eu preciso. Não tinha nada. E o Senhor mostra para ela. Tu é miserável, tu é pobre, tu é cego, tu é nu. Tu não tem nada. E aí vem essa palavra. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus chama a igreja para se arrepender. Aqui, porque, olha só, para o cristão, a mensagem vem para nos edificar, para nós podermos prosseguir, para haver santificação. Para o pecador, a mensagem é arrependei-vos. O Senhor está chamando uma igreja para se arrepender. Por quê? Porque eles estavam indo na contramão, eles estavam indo num caminho distorcido da sua vontade. Podemos observar que a correção visa a restauração e não a destruição, como muitos pensam. Tem muita gente que quer ver irmãos que erram destruídos. Deus não quer ver isso não, sabe? É muito triste isso. Falta de misericórdia, falta de empatia, falta de amor, desprezo, desprezam as pessoas. Se alguém errou, não pagou, não tá lá cumprindo disciplina, por que vamos desfazer? Por que vamos abandonar? Tem gente que não tem misericórdia, não. Ah, mas ele errou, mas ela errou. Mas tá lá, cumprindo a disciplina. Acabou de cumprir, acabou. Já foi perdoado por Deus, já pediu perdão diante da igreja, voltou em comunhão, voltou às suas atividades depois de um tempo, dependendo da situação e da forma que a igreja procede. Cada igreja tem sua forma de proceder de acordo com a questão disciplinar. Quem sou eu ou você para poder julgar? Aí vem uma pessoa do mundo, veja bem, vem uma pessoa do mundo, matou, roubou, assaltou. Ah, mas não conhecia Jesus, tá bom, mas ele não aceitou Jesus? Não foi perdoado? Você vai ficar se lembrando do que ele fazia? Ou alguém que se desviou da presença de Deus, foi lá e fez um monte de coisa errada, já conhecia o Senhor antes. Depois que volta, não tem alegria. Então por que um crente se errar, nós não queremos, depois que ele passa por todo o processo disciplinar, recebê-lo com amor, e durante o processo também, e não ficar acusando aquela pessoa? E se fosse um filho nosso? E se fosse uma filha nossa? E se fôssemos nós? Como é que nós íamos querer que alguém nos tratasse? É triste. A justiça de Deus é sempre aplicada com misericórdia. Dessa forma, entendemos que quando não há restauração, é porque a pessoa se recusou a se arrepender, mesmo tendo tido oportunidade para isso. Sinopse do tópico 1. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade de disciplina na igreja. Sede santo porque eu sou santo. Tópico 2. Agora nós vamos tratar o propósito da disciplina bíblica. Agora, qual o propósito? Nesse tópico, vamos compreender qual é o propósito da disciplina e qual o seu objetivo em nossa vida cristã. 1. Manter a honra de Cristo. Se somos igreja, se devemos ser santos, isso é para manter a honra de Cristo. Porque se nós estamos errando, precisamos passar pela correção. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24. Paulo estava falando com
os judeus, falando que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, ou seja, aqueles que não tinham aliança ainda com Deus, por causa do proceder de judeus. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Tem que haver correção. Porque se não houver correção, começa a haver escândalo. Quantas pessoas, preste atenção nisso aqui, quantas pessoas às vezes você já teve oportunidade de alguma maneira ouvir alguém dizer assim, não é que isso vai justificar essa pessoa não, tá? Mas o que ela está falando muitas vezes, pode não ser todas as vezes, mas muitas vezes é verdade. Ser crente, igual fulano, igual fulana, eu não. Eu prefiro continuar aqui na minha vida. Isso não tá certo, ela continua naquela vida, porque ela vai para condenação se ela não se arrepender. Mas o mau testemunho daquele cristão está contribuindo para que ela não aceite Jesus. Então nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho. O nosso testemunho é importante, irmãos. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Olha o que diz Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se não tem boas obras, em vez de haver glorificação ao Pai, vai haver murmuração, vai haver crítica. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Paulo teve que fazer uma censura à igreja de Corinto porque eles estavam sendo condescendentes, ou seja, tolerantes com o pecado de um dos seus membros. 1 Coríntios 5, vou ler 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Acredita-se que ela era madrasta dele. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O que isso significa? O problema da arrogância na igreja de Corinto levou à tolerância de um pecado escandaloso ao invés de confrontá-lo. Então, nem entre os não cristãos isso acontecia. Estava acontecendo dentro da igreja e ninguém fazia nada. A igreja não tomou nenhuma atitude. A disciplina do pecado flagrante entre os membros é crucial para evitar divisões e paralisia na igreja, visando a cura, não a vingança. A igreja não quer vingança. A igreja quer a cura. Então, se alguém peca, ele precisa passar pela disciplina para poder ser restaurado. Caso contrário, ele vai continuar nessa prática. Hoje, a tolerância generalizada dificulta a disciplina do pecado na igreja. Mas não devemos deixar que os padrões atuais determinem o que é verdadeiro e correto para a igreja. E, infelizmente, está acontecendo o seguinte. Se alguém sabe que alguma coisa está sendo feita errado por alguém, às vezes não se mete porque amanhã, quando essa pessoa também fizer alguma coisa errada, a outra pessoa também não se mete. Então é troca de favores. Como assim, irmãos? Não pode ser assim. E toda liderança tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se for percebido que está sendo favorecido alguém que está pecando, amanhã outra pessoa peca e aquela liderança já não tem força para corrigir. Porque ela vai usar aquilo contra ela, contra a liderança. Fulano faz e não acontece nada com ele, vai fazer comigo o quê? E aí? Aí começam os problemas, começam os conflitos, começa as discórdias, começa... Então, não pode haver medidas diferentes, pesos diferentes. É preciso não ser uma balança enganosa. É preciso lidar com as coisas da forma correta. Se filhos erraram, vão ser corrigidos. Se esposa errou, vai ser corrigido. Não tem jeito. Se os membros estão errando, vai ser corrigido. Nem tudo é disciplina. Vai ter uma correção e às vezes não é um caso de disciplina. Às vezes é uma advertência, dependendo da situação. Casos e casos. Mas não pode ser tolerado
atitudes erradas para não ter problema. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que, com isso, incorra em julgamento divino. 1 Coríntios 11, 27 a 34, é o texto da Santa Ceia. Apocalipse 2, 14 e 15. 2. Frear o comportamento pecaminoso. Vamos lá. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso de quem peca e dos outros que viram e falam assim, eu não quero passar por isso. Eu não quero entrar por esse caminho. Eu não quero chegar a esse ponto. Então isso traz um alerta. Nós temos que aprender também com as coisas que acontecem na vida das pessoas. Mas ter misericórdia, ter compaixão, não ser insensível, mas aprender, olhar e falar, isso não é bom. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Se não tem correção, o outro também vai fazer. O outro também, porque nós temos a tendência de repetir o que é errado. Nós não queremos nos imitar o que é correto. Nós imitamos o que é errado. Então, se fulano faz, eu também posso fazer. Errado? Não, eu não quero. Você não deve querer imitar o que está errado, e sim o que é certo. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Nós devemos nos observar. Então, se houver tolerância com quem está fazendo coisa errada, isso vai acabar atingindo outras pessoas. E aí tem crentes mais imaturos que daqui a pouco estão fazendo a mesma coisa. E o pior, vão dizer, ah, não, você não pode fazer nada contra mim, você não fez nada contra fulano, contra fulana, contra Bertano, ciclano. E aí, que situação triste. 3. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios 5, 1 e 2, eu já li. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Porque um peca, nada acontece. Estou falando de prática do pecado. Outro continua pecando, nada acontece. Quando vê que não, a igreja está enfraquecida, como um todo. Fora que o pecado de um membro, de 2 membros, de membros da igreja, prejudica a igreja como um todo. Porque aquele membro faz parte daquele local. Então isso é muito sério. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Aí tá falando do templo. Porque a ideia parece assim, aqui dentro do templo não pode. Mas lá fora, você não é cristão só dentro do templo. Você é cristão no templo, na rua, na escola, na faculdade, no lazer, em casa. Você é cristão e eu sou cristão em qualquer lugar. Certo? Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel era uma mulher que tinha lá naquela igreja, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam de sacrifícios da idolatria. Havia na igreja, nessa igreja, alguém que ensinava eles ensinos contrários à palavra de Deus. E nada era feito contra essa mulher. Há uma especulação dentro dos estudos. Tinha quem acredite que fosse a própria esposa do pastor, mas nós não temos assim diretamente uma certeza. Porém, era uma mulher que lá estava e fazia isso. E nada era feito. Sinopse do tópico 2. O propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Tanto o crente deve se examinar a si mesmo, como passamos no texto da Santa Ceia, como ele deve ser visto. E acompanhando ali, a liderança está acompanhando. Porque existem coisas que são visíveis. Às vezes, o pastor da igreja, o dirigente da filial, da congregação, chama as pessoas para uma conversa, às vezes se envolver conflitos entre 2 irmãos, como Sintique e Evódia, né? Paulo falou sobre a situação delas, que havia necessidade de ter um conserto, mas quando é problema de conflito
conflito entre irmãos, irmãs, enfim, o pastor vai chamar e, de repente, a princípio é uma advertência, se aquilo não foi uma coisa tão grave. Agora, se teve um confronto muito que acabou a igreja tendo consciência daquilo e tudo, dependendo, às vezes as pessoas vão passar por uma disciplina. Só que a disciplina vai ser para poder corrigir e vai restaurar a pessoa, não é para acabar com ela, não. Tópico 3. As formas de disciplina bíblica. Então, vamos entender o seguinte aqui. No tópico 1, vou aumentar aqui a tela para você. No tópico 1, nós tratamos sobre a necessidade da disciplina bíblica. Por que tem que ter disciplina? Deus é santo, a igreja é santa, e nós vimos qual a consequência quando a igreja não disciplina. No tópico 2, nós falamos sobre o objetivo, o propósito da disciplina. Manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. E agora, nesse tópico 3, nós vamos ver algumas formas de disciplina na Bíblia. Então vamos lá. Por fim, nesse tópico, trataremos de alguns modelos de disciplina bíblica. 1. A disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12, 7. E eu volto a dizer, eu explico isso bem aqui nesse vídeo. Assista que você vai ter um entendimento bem melhor, tá? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Nem todos passaram por uma disciplina de afastamento, tá? De estar ali, sentado no banco, sem estar com atividade. Não. Mas, em algum momento da vida, nós fomos corrigidos. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não filho. Eu volto a dizer, eu explico isso nesse vídeo. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas 2, 11 a 14. Enquanto não chegava judeus, cristãos judeus, Pedro estava lá junto com os cristãos gentios. Quando chegava gente de Jerusalém, cristãos judeus, Pedro começava a se afastar. E tinha também quem fizesse a mesma coisa. Paulo vai lá e corrige Pedro. Como é que você, sendo judeu, se comporta dessa maneira? Você não pode se comportar dessa maneira. Paulo repreende Pedro, chama a atenção de Pedro. É claro que com amor, mas ele teve que fazê-lo. Por quê? Porque Pedro estava tendo uma atitude errada. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse texto. Eu acho que vai ser importante mostrar esse texto aqui. Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11 a 14. 2, 11 a 14 de Gálatas. Vamos lá. Texto na tela. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ou seja, tinha alguma coisa que o condenava. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da igreja de Jerusalém, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, judeus cristãos. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Ou seja, se Pedro, que é Pedro, está se afastando, a gente também se afasta. Só que eles não estavam sendo justos com o que estava fazendo. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Não chamou Pedro no canto, não. E o mesmo Paulo vai dizer, né? Quando o presbítero pecar, se repreende na presença de todos, para que os outros temam. Está escrito lá nas cartas pastorais. Se tu, pois, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Acabou. Corrigiu na frente de todo mundo. E aí, Pedro teve que reconhecer o seu erro. Estava errado. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, agora é claro, eu estou falando de Paulo, obreiro, e Pedro, tá? Você não vai ficar aí
eu não vou ficar monitorando, você como um cristão, não vai ficar monitorando os erros das pessoas que cometem e ficar lá historiando a vida das pessoas e procurando situações para poder ir lá e falar com ela. A Bíblia não é, nós não estamos aqui para poder fazer isso. Podemos, claro, amigavelmente, como irmãos em Cristo, se eu vi uma situação que eu posso orientar o irmão ou a irmã, se é possível, porque tem pessoas que a gente já sabe que não vai aceitar, vai criar contenda, vai criar atrito, conflito. Então a gente não vai entrar nisso. Mas se é possível, a gente orienta. Olha, esse procedimento é melhor não ser assim, tá? Porque como cristão nós devemos andar assim. Agora, quem vai tomar as atitudes realmente é o pastor da igreja, quem está na frente da igreja, certo? Também não somos aquela pessoa leva e traz. Tudo que sabe vai lá falar com o pastor para ver se ganha ponto com o pastor. Porque vai ter uma hora também que alguém vai fazer a mesma coisa com você. Com a medida que julgares, você também será julgado. Então cuidado com esse tipo de situação, porque Deus não se agrada disso. Pessoas que usam como motivação contar o erro dos outros para ganhar a posição diante da liderança da igreja. Isso é muito feio e é pecado. O comportamento errado é reforçado. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Vamos ler aqui Gálatas, desculpa. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1. Olha o que diz. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Ó. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado. Não pode ter o espírito do fariseu. Eu não sou como os outros homens, nem como esse publicano. Pode, lá de Lucas. Não pode, capítulo 18. De forma nenhuma. Não pode agir dessa maneira. Mas nós podemos orientar pessoas quando há essa possibilidade. Quando nós também temos ali um ambiente de comunhão com as pessoas. Porque tem pessoas que não têm comunhão umas com as outras. Então não tem como chegar e falar, porque não vai funcionar. Então nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Paulo deixa essa observação aqui. Importante. Como eu já li aqui para vocês. Gálatas 6:1. Um cristão pode pecar sozinho. Mas como ele faz parte do corpo de Cristo, o seu pecado afeta todo o grupo. Viu o que eu falei? A nossa reação aos pecados dos outros cristãos não deveria ser pensar em como podemos livrar a igreja desses pecadores. Porque tem gente que quer mais é que eles vão embora, que eles sofram, que eles padeçam. Isso não é pensamento de um cristão, de uma cristã. Nós precisamos querer a restauração dessas pessoas. O pior de tudo é quando nós julgamos a motivação das pessoas porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Você vê o que a pessoa faz por fora, mas você não sabe o que está dentro dela. Nem eu. E aí nós julgamos, e aí tem um monte de gente que fala assim, não quer nada com Jesus. Quais os critérios que eu uso para dizer que a pessoa não quer nada com Jesus? Ela errou uma vez e já é o critério que não quer nada com Jesus? Ela ficou desanimada, parou de caminhar e de repente eu já digo que ela não quer nada. Eu fui lá, eu fiz uma visita, eu fiz uma tentativa. Foi feita uma segunda tentativa. Porque de repente na primeira tentativa não surtiu efeito, mas ela deixou uma porta aberta no sentido de não se esquivar. Tem casos que na primeira tentativa a pessoa pode dizer, eu não quero mais, não vem mais ninguém aqui e acabou. Tudo bem, aí não tem... A gente só vai orar. Mas se ela não fez isso, eu fiz uma segunda tentativa, mas não, eu já classifico ela como não quer nada com Jesus. Por quê? Porque é muito mais fácil eu dizer que ela não quer nada com Jesus do que ter trabalho com essa pessoa no sentido de ir lá, tentar restaurar, conversar. Irmãos, esse é o nosso papel. Nós fomos chamados para fazer isso, justamente isso. Trabalhar no reino do Senhor, ajudar pessoas que estão enfraquecidas. Mas acontece que ninguém me ajudou, eu caminho aí, nunca passei por isso. Você não passou, eu posso não ter passado, mas tem gente que vai passar. E muitas vezes, algumas pessoas vão passar. Eu não estou dizendo que vão ficar repetindo. Estou falando que muitas pessoas vão passar. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. A nossa reação aos pecados dos outros cristãos não deveria ser pensar em como podemos livrar a igreja desses pecadores. Na verdade, nós deveríamos ajudar nossos irmãos e irmãs que são membros da comunhão do corpo de Cristo.
Quer dizer que esse dedo tá doendo e o corpo todo não tá nem aí para isso. Quer dizer que uma das minhas vistas está doendo e o corpo todo não tá nem aí para isso. Irmãos, não é assim. Nós temos que nos preocupar, pensar, querer o bem das pessoas. Só que é mais fácil dizer não quer nada com Jesus. Quer compromisso, não tem nada, não quer nada com Deus. É triste, né? O mais triste vai ser naquele dia pessoas que diziam essas coisas, que queriam alguma coisa com Deus e ouvir uma palavra: apartai de mim. Eu não te conheço. E aquele que ele dizia que não queria nada com Deus se arrependeu, voltou e vai para o céu. Já pensou nisso? Então não vamos ficar trabalhando de juiz, não. Jesus não nos chamou como juiz. Juízes. O Senhor nos chamou como servos. Servos. Podemos julgar sobre a reta justiça, baseado na reta justiça, sim. Mas nós não estamos ali para reprovar a vida de ninguém. Já tem a questão do que vai ser feito ou não vai ser feito, vai ficar com a liderança da igreja. Mas nós temos a condição de tentar ajudar a restaurar pessoas. E se alguém chegou a ser apanhado em alguma falta, precisou ir para a disciplina, não deixa a pessoa lá de lado. Tem gente, me permita nessa aula fazer isso. Vou chegar aqui, um pouco aqui, ó, sai de perto de mim. Eu não quero conversa com esse irmão, não. É como se tivesse com lepra, uma doença contagiosa. Nessa hora que essa pessoa precisa ser abraçada, mais e mais, amada. E aí a gente trata a pessoa, às vezes, com desprezo, descaso. Se ela tá lá, ficou revoltada, não quer conversa com ninguém, é uma outra situação. Mas não podemos agir dessa forma, irmãos. 2. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega, catartizo, é difícil mesmo, tá? Traduzida aqui como encaminhar e o tal, significa, na verdade, restaurar. Encaminhar e o tal é restaurar. Restaure. Tá aqui. Nós lemos, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. É desse texto que ele está tratando aqui, nesse outro ponto. A palavra é catartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal. Significa, na verdade, restaurar. É usado em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, remendo das redes de pesca. Deus quer restaurar, Deus não quer perder. Só que para mim não quero trabalho. Não quer, larga para lá. Soldado ferido na guerra é abandonado? É isso que se aprende? No quartel de verdade, larga para lá? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Mas é isso que o inimigo quer, que largue para lá. Para ele ter a vitória. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Quando se conserta uma rede, você pode usar ela de novo. Se uma pessoa está numa situação e ela passa por um processo de restauração, Deus volta a usá-la, ela passa a produzir novamente no reino de Deus. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso da comunhão, 2 Coríntios 2, 5-8. Vamos ler esse texto. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então Paulo está falando de uma situação de alguém que pecou, e agora não é para deixar a pessoa lá isolada, largada, desprezada. Ela está passando pela correção, então abrace, ame,
Mostre o amor, é isso que Paulo está mostrando. É preciso considerar isso. E aqui, eu quero falar de uma experiência minha pessoal. No ano de 1999, eu estava dirigindo uma igreja, uma congregação. E eu fui enviado para essa congregação, e o primeiro ato, preste atenção nisso aqui, o primeiro ato que eu deveria realizar era excluir, porque nesse tempo a exclusão, não que nos dias de hoje a exclusão não é feita, a exclusão é feita, tá? Mas naquele tempo com muito mais intensidade. Então pessoas que caíam, né, em ato de fornicação, dois solteiros, ou adultério, eram excluídos automaticamente do hall de membro. Há muitas igrejas hoje ainda fazem a mesma coisa. Mas eu tô falando disso porque tem cristãos novos que pertencem a igrejas que nunca ouviu falar sobre isso, tá? Às vezes tem um pecado que é cometido de adultério e a igreja trata diferente. Às vezes ela entra para disciplina, mas ela não vai fazer exclusão diretamente. Mas nesse tempo era exclusão. E aí, a pessoa que saiu, ele já sabia da questão, ele foi comunicado, mas ele não tomou atitude. E ficou pra mim, que tava entrando. Primeiro ato meu, excluiu o casal que havia caído em fornicação. E eu fui orar, falei com Deus, Senhor, misericórdia, o que eu vou fazer? E eu pedi a Deus sabedoria, porque, irmãos, começar numa igreja, o seu primeiro ato, você excluir um casal, isso não é nada bom. Ah, não é bom mesmo. Não que a exclusão não seja bíblica, nós vamos tratar disso no próximo tópico agora. Mas só que era o início, a entrada minha. E aí, a minha questão era restaurá-los. E aí eu fui conversar com eles, dois jovens. Vem cá, vocês pensam em se casar? Não, nós pensamos, nós vamos nos casar. Então vamos fazer o seguinte. Coloca o papel para correr e a partir de agora vocês estão disciplinados. Até que o casamento seja realizado. Só que tem uma coisa, naquele tempo, e em muitas igrejas, tá? Em muitas regiões, até na região norte, nordeste, sudeste pode até ter, mas muitas igrejas, hoje ainda tem, mas no passado era muito comum o seguinte, havia um culto chamado culto de membro, e nesse culto só entrava quem era membro da igreja. Pessoa que tava, por exemplo, vivia junto, tá caminhando, mas não é membro ainda, porque não se batizou, não toma ceia. Então, nesse dia, não ia para o culto. Não é membro, tá? E quando eu falo de membro, eu tô falando de irmão e irmã, porque não existe membra. Só existe membro. A palavra membra não existe, porque é membro do corpo. Então, é questão do corpo. Então, a palavra é membro. Né? Mesmo que esteja se referindo a uma irmã, ela é membro do corpo de Cristo, não membra, nesse caso. E aí, era muito comum no culto de membro, quem estava em disciplina não podia ir, quem não fosse membro não podia, daquele ministério, mesmo que fosse de outra igreja, geralmente não participava, porque era tratado de assuntos administrativos naquele culto também. Só que aí eu tomei a seguinte decisão. Eu quero que vocês venham para o culto de membro. Eu tomei essa decisão. Como dirigente da congregação, eu tinha autoridade para tomar algumas decisões. E eu tomei essa decisão. Comecei com o segundo dirigente, tudo. Falei, não. Trazer eles para o culto de membro. Foi tratado, acertado. E aí eles começaram a vir para o culto de membro. Por quê? Porque eu não queria perder eles. Porque eu sabia que quanto menos eles tivessem acesso à igreja, mais rápido eles poderiam desistir. E eu não queria isso. Eu queria restaurar. Não estava preocupado com a minha reputação, até porque eu não tinha culpa do que tinha acontecido. Mas eu estava preocupado com a restauração deles. Olha, em 1999, nós estamos em 2024. São 25 anos atrás, irmãos. Muito bem. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a caminhar em determinado momento. A jovem começou a não ir mais. E aí eu mandei uma comissão de visita. Nesse tempo eu estava trabalhando no supermercado. Trabalhei muitos anos em supermercado. E eu não tinha como ir. E aí o que eu fiz? Mandei uma comissão de visita com o segundo dirigente. Ele foi até esse local. Até a casa dela. E aí me trouxeram o relatório da visita. Hoje a pessoa deixa de caminhar, largam pra lá, diz que não quer nada com Jesus. Muitos lugares fazem isso, não são todos. Fazem isso. Isso não é certo, tem que mandar comissão de visita.
criar, colocar. E outra coisa, a comissão de visita não necessariamente precisa que o pastor sempre esteja lá, porque nem sempre o pastor pode ir. Ele pode ter um obreiro designado, ou segundo, ou terceiro, ou algum obreiro do ministério, colocar para ir junto. E aí foi enviada a comissão de visita e trouxeram o relatório. E eu mandei dizer para ela que eu gostaria de vê-la lá. Nós estávamos sentindo a falta dela lá. E aí ela voltou a caminhar. E aí eles se casaram, eu realizei o casamento deles para a glória de Deus. E eles continuam na presença de Deus até hoje. E se eu estivesse excluído do hall de membro, naquele tempo, naquela situação, sendo jovens daquela maneira, será que hoje eles estariam na presença do Senhor? Não sei, irmãos. Então, nós precisamos avaliar situações. E para a glória de Deus, eles estão na presença do Senhor. 3. A disciplina como modo de exclusão. Que aí, isso aqui é a última instância. Alguém pode afirmar o seguinte sobre a exclusão. Em pleno século XXI, é inadmissível que a igreja exclua alguém do hall de membros. Alguém pode dizer, mas é bíblico. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios 5,13. E a questão é que nesse caso aqui, ele estava na prática do pecado e não estava nem aí. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Isso está, o Senhor aqui é o Senhor Jesus, tá? Isso aqui está em Mateus 18:17. Porque é um trâmite. Se alguém pecou contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste ele. Se não te ouvir, vai e leva mais 2 testemunhas. Não ouviu? Dize à igreja. Se não ouvir a igreja, considera como publicano, gentil e publicano. É esse texto, tá? Vamos ler aqui Mateus. Eu não vou poder ler todo, mas pelo menos 18 ao versículo 17. Só para podermos ver aqui, ó. E se não escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Aí no 18 onde é dito. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, uma pessoa que foi confrontada do seu pecado, pelo menos em 3 etapas, e ela não quis ouvir. Então aqui nesse caso, ela foi diretamente desligada do hall de membro. Agora existem casos, por exemplo, situações, obreiros acabam caindo, infelizmente, adultério e tudo. E a igreja, algumas igrejas usam a exclusão também. Só que fica mais a critério da igreja verificar como vai ser feito isso. Aí nós não vamos entrar nesse mérito. A igreja tal excluiu, outra igreja não exclui, mas bota na disciplina. Ah, é X dias, é 90 dias, é 180 dias, não sei. Cada igreja tem seu critério, aí não dá para podermos fazer uma avaliação disso. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Infelizmente, há casos em que a igreja tem de chegar ao extremo, cortando da comunhão um faltoso que ultrapassou os limites da tolerância cristã. Foi advertido, praticando algum tipo de pecado que depõe contra a integridade do corpo de Cristo, que é santo. Enquadram-se nessa categoria os pecados de imoralidade, tais qual adultério, fornicação, crimes, rebelião, heresia, calúnia difamatória e abandono da fé. A igreja, né, abandono da fé, não quer mais ser crente. Aí acaba a igreja, muitas igrejas agem com a exclusão. Outras fazem desligamento direto, que também vai acabar na mesma coisa. A igreja tem autoridade espiritual e também o dever de promover o desligamento dos que incorrem em tais faltas. Mateus 16, 19, 18. Certo? Esse ato visa a restauração do faltoso, não a sua destruição. Às vezes, uma disciplina mais severa é necessária para que o indivíduo reconheça a gravidade dos seus atos e busque arrependimento. Por fim, é importante corrigir a visão simplista do amor quando a igreja precisa excluir um membro da comunhão.
A solidariedade mal direcionada com o punido acusa a igreja de falta de amor. Tem gente que diz assim, excluiu é falta de amor, botou na disciplina é falta de amor. Ignorando que tal ação é respaldada pela palavra de Deus para preservar a saúde espiritual do corpo de Cristo. Devemos entender que amor não significa aprovação de conduta, mas sim buscar o melhor, de acordo com as escrituras, para a vida das pessoas. A autoridade e governo da igreja devem ser respeitados, e aqueles que se opõem à disciplina estão minando a ordem e abrindo espaço para o mal. Então não adianta alguém fazer grupinho para poder defender alguém que errou, tá numa disciplina, ou às vezes foi até desligado, passou por uma exclusão e querer fazer motim, né, rebelião, vai acabar passando também pela exclusão. Vai arrumar uma exclusão para a vida também. É aquela velha história. Vamos dar aqui o exemplo de jogo de futebol. Vai alguém lá, recebe um cartão, veio outro reclamar. Ganha o cartão também. E às vezes é expulso 2. Não é expulso só um, não. Ah, reclamou? Cartão vermelho pra você, cartão vermelho pra você também. Tá expulso também. De uma vez. Por quê? Porque não tem como ir contra a autoridade. Ah, pastor, mas foi uma coisa injusta. Vai falar com Deus. A instância sua é Deus. Você acha que foi injusto? Se foi injusto, no tempo, na hora, de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, não sei quando, como, de que jeito, às vezes não vai ser nem visível aos seus olhos, mas alguma coisa o Senhor vai trabalhar em favor daquilo. Agora, eu não posso me rebelar contra a atitude da liderança da igreja. E nem adianta vir com essas histórias, porque de vez em quando aparece pessoa, ah não, porque é uma dominação, faz o que quer, o pastor manda, desmanda, e você está fazendo o que congregando nessa igreja? Eu só posso falar isso. Tá na hora de procurar uma igreja nova para você congregar. Ah, mas isso é o mal da Assembleia de Deus. Vai congregar na Batista, na Presbiteriana, na Nova Vida, na Congregacional. Tem tantas denominações que tem gente que adora falar mal da denominação o tempo todo. Fala mal, fala mal, fala mal. E por que ainda congrega nessa denominação? Então o problema não é a denominação, o problema é a falta de controle do que se fala. É claro que eu aqui estou dando uma aula, então eu sou neutro. Isso aqui não é para um professor de escola dominical, dentro de uma aula para a igreja local, ou o pastor da igreja fazer isso, porque realmente a gente não vai entrar por esse caminho. Eu não usaria essa palavra que eu falei aqui no púlpito diretamente da igreja, mas numa aula aqui, geral, e eu não estou aqui ligado a um ministério falando para uma igreja específica. A grande pergunta é, às vezes tem uma insatisfação danada, reclama, porque o pastor é dominador, porque o pastor faz, porque o pastor acontece. A pergunta é, por que está congregando ainda nessa igreja? Poderia orar, pedir a Deus uma direção, se o Senhor autorizar, que às vezes o Senhor vai falar, meu filho, o problema não é o pastor não, o problema é você, Mário Luna. Você é o problema, você vê defeito em tudo. Você quer corrigir o que você não pode, não está na tua mão. Eu botei na tua mão? Não, então não está na tua mão, então ó, fala nada, Mário Luna, fica quietinho. Eu tinha muitos problemas logo no início da minha caminhada, quando fui novo para o ministério. Pela bondade de Deus, eu fui ordenado em 96. Quer dizer, nós estamos em 2025. Em 24? 2024, 2025. 2024. Então falta 2 aninhos aí para 30 anos de ordenação. Aí você para pensar, pensando assim, fala, Jesus. A gente fica pensando assim, Jesus. São 28 anos. Agora, em 2024, tá completando 28 anos. Mas logo no início tinha coisas que logo que eu fui levado ao ministério pastoral, eu não compreendia. E aí chegou um determinado momento que o Senhor falou comigo, meu filho, tá na tua mão? Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver à mão, faça conforme a tua força. 2 coisas aqui tem. Primeiro, tá na tua mão? Não, Senhor. Então, descansa. Isso não é com você. Ah, mas eu tô vendo ser feito. Mas você não tem poder de resolver. Então, não é você que vai resolver. Então, fica quietinho. Sossega. Comigo, tá? Falando de mim. Sossega. 2 coisas aprende nesse texto. Tudo que tiver à mão. Tá na tua mão? Agora, faça conforme as tuas forças. Não vá além do que você consegue. Não seja omisso, mas não vá além do que você consegue. Então, 2 coisas eu aprendo. Então, tem gente que reclama, mas tá lá.
dentro dessa questão da exclusão, tem igrejas que trabalham com a exclusão. E aí funciona da seguinte maneira. Pecou dessa forma, entrou num desses pecados que foi falado aqui, de repente pode até ser estendido, depende da igreja, tá excluído, 90 dias excluído, depois volta novamente, tá? Aí fica 90 dias excluído, depois volta novamente, pede perdão à igreja para ser reingresso. Se for pastor, obreiro, aí é um outro processo, tá? Para poder, aí volta como membro, não volta como pastor, passa um tempo, aí tem igrejas que é 6 meses, tem igrejas que é 1 ano, depende, né? Eu não vou entrar aqui em questão, tem tempos que são, realmente aí tem tempo, porque não é a questão do tempo só, tem que haver um equilíbrio, não é só a questão do tempo, porque se for só a questão do tempo, se for só a questão do tempo, vão dar 10 anos para todo mundo, irmão. Isso não vai funcionar. Então não é a questão do tempo, mas cada igreja tem seu critério e não cabe a nós, compete a nós entrar nisso, tá? Dizem que os pecadores devem ser agregados à igreja, né? Esses que defendem aí a questão de falta de amor. Dizem que os pecadores devem ser agregados à igreja e não excluídos dela. Mas é preciso lembrar que eles devem ser agregados à igreja como santos. E que não terão lugar legítimo na igreja enquanto não confessarem seu pecado e não lutarem pela santidade em seu viver. E tem gente que teve oportunidade e não deu valor e aí acaba passando pela exclusão. Eu conheço o caso de obreiros que, infelizmente, às vezes caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, passou pelo processo de restauração da primeira, passou pelo processo da segunda, às vezes cai pela terceira vez, a liderança da igreja convida ele a se retirar. Ah, pastor, mas isso é correto? É um critério da igreja, não dá para trabalhar com um obreiro que fica caindo o tempo todo. Qual é o exemplo que vai dar para os outros? Péssimo exemplo. Deu para você entender? Ele vai congregar em outro lugar. Tem tanto lugar para congregar, só que ali não dá mais. Porque aquilo vai se tornar um exemplo para os outros. Não caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, eu vou seguir também. Não, não pode, irmãos. Aí não tem como. Sinopse do tópico 3. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada a seu anterior estado de bem-estar com Deus. Então, se ela foi restaurada, nenhuma condenação mais há. Eu não posso ficar apontando. Tem gente que quer apontar. Foi perdoada. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Se você não tem misericórdia, vai faltar misericórdia para você também. Conclusão. Nessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, 2 Coríntios 2,14. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 9, 3 de março de 2024. Essa lição vai ser realizada 3 dias, né? 2 dias depois do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 1º de março. Todo dia 1º de março, né? Nesse caso. E nós vamos estudar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja, tá? E é uma lição muito importante. E eu quero desde já te avisar o seguinte. Essa lição aí, você fica atento, porque nessa lição, você se prestar atenção, tem lá a aba do Entende Tu que Lês relacionados a esse tema dessa revista. E com certeza, nessa lição, nessa aba vai ter lá um vídeo meu sobre o batismo nas águas, tá? Não vai estar com esse nome aqui igualzinho. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Mas vai estar lá o nome batismo, que é séries Bases da Fé. E aí você pode assistir que vai ajudar você a compreender, né? Nesse caso, melhor ainda, sobre o batismo, tá? E vai ter uma exposição também sobre o texto da leitura bíblica, que está em Romanos. E não se esqueça, Entende Tu que Lês, disciplina de Deus. Assista esse vídeo, baseado em Hebreus 12, do 5 ao 13. E também, como vencer os males da preguiça e da procrastinação. É um vídeo importante, ajuda, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações.
Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não esqueça de fazer esse procedimento aí, tá bom? Se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Comente de que lugar você está assistindo, seja no Brasil, fora do Brasil. O que você achou dessa aula. Também divulgue o canal para outras pessoas. É importante, tá? Bom, antes da nossa oração, eu quero deixar um aviso aqui. Semeie no meu Ministério de Ensino. Se você sentir desejo, vontade, eu sempre falo, existem algumas demandas, algumas necessidades. Essa cadeira vai embora. Vai chegar a cadeira, para a glória de Deus. Você vai ver, em nome de Jesus. Quando chegar, eu mostro para vocês. Hoje mesmo, eu tô gravando essa aula. Deixa eu ver aqui. Eu tô gravando essa aula no dia 14 de fevereiro de 2024. E ela vai ao ar no dia 15 de fevereiro de 2024. Hoje mesmo, dia 14 de fevereiro de 2024, chamada quarta-feira de cinza, eu tô aqui, pela parte da manhã, eu desmontei todo, tá? Eu desmontei, deixa eu tirar aqui para você, depois eu coloco lá novamente. Eu desmontei o computador todo para fazer uma limpeza, graças a Deus eu sei fazer esse trabalho, tá? Porque ele ontem parou de funcionar e não queria mais funcionar. Eu falei, como é que eu vou gravar a aula? Então eu sempre falo, esse computador precisa ser trocado. Ele tem mais de 10 anos que ele trabalha, ele já tá bem cansado, mas eu vou lá, mexo, tento e a gente vai em frente. Então, se você quiser contribuir, fique à vontade, abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área Pix, lê QR Code ou chave Pix, marioluna2010@gmail.com, tá bom? Você vai estar contribuindo com o meu Ministério de Ensino, vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Caso você não possa, só ore por mim, ore pela minha menina princesa, que é a minha esposa Ângela Manhãs Luna, pelos meus filhos, netos, família de modo geral, pelo nosso ministério, que nós precisamos muito. Estamos aí dentro de uma batalha na obra de Deus, enfrentamos batalha, enfrentamos lutas como vocês também, mas vamos em frente para a glória do nome santo do Senhor, tá? Nesse momento eu quero orar com você e lembrar você, mais uma vez, eu preciso lembrar você, não posso deixar de lembrar você aqui, ó, curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Irmãos, várias pessoas têm adquirido, adquira você também, vai ser bom, você vai ter uma compreensão. Hoje mesmo eu estava assistindo uma programação com a minha esposa e eu estava vendo eles torcerem o texto bíblico, tá? Tava assistindo algo e aí de repente entrou uma propaganda. Eu vou ser ético, não vou dizer nome de igreja nem nada, mas eles pegaram o texto, distorceram o texto totalmente, usando um sincretismo para fazer as pessoas acreditarem que aquilo vai acontecer, sabe? Isso é falta de conhecimento da palavra. Então, se você conhecer as escrituras, você vai ter conhecimento para praticar, entendimento, né? Você vai conhecer para praticar e também não vai ser levado por esse tipo de coisa. Então, adquira o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link está na descrição. O valor é um valor bem acessível. Se você deixar de fazer 2 lanches, eu sei que tem gente que nem faz lanche na rua, mas se deixar de fazer 2 lanches na rua, você com certeza tem como adquirir esse curso. Então, é um valor bem acessível para você. Tá bom? Tem aí também o canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais com a minha esposa, Ângela Manhãs Luna. O link vai estar nas recomendações de vídeo. Quando passar a tela, você pode clicar e você pode se inscrever. Vai ser bênção aí também, tá? Nesse momento, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero colocar também nos pedidos de oração seu pedido. Se você tem algum pedido para fazer nesse momento, faça. E eu quero orar pelos professores e professoras, para que Deus te dê graça. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Primeiro eu quero colocar em Tuas mãos os professores da EBD, seja eles da classe de adulto, de jovens, de adolescentes, de juniores, seja de que classe for. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, os professores, da força, da graça, mas também em especial os professores que vão ministrar essa aula, Senhor. Que o Senhor possa usá-los como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor querido, falar por intermédio de seus lábios, Senhor. Tira todo medo, tira todo receio. Temor a gente sente para dar a aula, mas que eles não venham se acovardar. Se tem algum pensando em desistir, em desanimar, em parar, não deixa não, Senhor. Que eles venham que eles possam ir em frente,
que eles possam, Senhor querido, avançar, que eles possam fazer a tua obra. Nós vamos passar por situações difíceis, Senhor. Tem pessoas que nem sempre compreendem, Senhor, a obra. Tem pessoas que não entendem, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Mas que o Senhor ajude os professores. Também toma cada pedido de oração. Essa pessoa que está orando junto comigo, que está com uma causa. Toma os pedidos que estão representados nesse caderno. Toma, Senhor, questões, Pai querido, diversas que estão aqui. Seja libertação, seja salvação, seja, Senhor querido, problemas na área financeira, problemas emocionais, problemas, Senhor querido, do INSS, causas na justiça. Eu não sei, Senhor, tu sabe. Eu te peço a vitória, eu te peço a bênção, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor continue abençoando e dando vitória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção nisso aqui para me encerrar com a bênção apostólica e vídeos de recomendação na próxima tela. Entenda uma coisa, você que é professor, você que é professora, às vezes tem até pessoas que fazem algum comentário e você acaba até se entristecendo, mas não desiste não, não para não, não desanima não. Pastor, eu tenho estudado tanto, às vezes é difícil, pessoas não valorizam, pessoas não vêm, pessoas criticam, vai ter crítica. Eu quero só contar uma coisa para você. Recentemente, falei que estou gravando essa aula no dia 14 de fevereiro de 2024. Por esses dias, eu li um comentário de alguém que foi lá e falou: pastor, eu te acompanho o canal. Eu quero dizer uma coisa pro senhor. Senhor, eu achei essa aula muito superficial, uma das aulas anteriores a essa aqui. Muito superficial a aula foi. Achei a aula muito superficial. Essa aula, inclusive, ficou com 1 hora e 5 minutos. Essa aula que essa pessoa comentou. A aula de hoje vai terminar aí com 1 hora e quase 30, mas as aulas têm sido com menos tempo, tá? E aí ele reclamou, porque lá onde ele dá aula, o tempo é maior. E aí o que que acontece? Aí disse que a aula era muito superficial e que ele ia procurar um outro canal para assistir. Então, irmãozinho, eu falo amém, glória a Deus, Deus te abençoe e tudo. Então a gente não pode ficar triste, é uma posição dele, eu nem vou dizer que ele esteja errado, tá na mão de Deus, Deus o sabe. Mas o que eu quero dizer para você é para você não desanimar. Eu tô deixando esse exemplo porque o comentário dele tá aí, então não é uma coisa que tá escondida. Então eu não tô falando de uma coisa que foi só pra mim, ninguém sabe. Não, tá aí, tá escrito aí em uma dessas aulas que se passou antes da aula, claro, de número 8. Eu acho que foi na aula 6 ou na aula 7, eu não me lembro nesse caso. Mas Deus seja louvado, então não desanima, não desista, tá bom? Vamos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém.